Bom, no último vídeo eu estava falando sobre a questão das nomenclaturas que o Império Romano ele se apropriou, colocou aí a capa de cristianismo, né, com essas nomenclaturas cristãs, e porém o cerne é totalmente pagão, autoritário, é típico da Roma do século IV, V e VI. Bom, a palavra ministro. Vocês sabem o que significa a palavra ministro? Eu estava dizendo sobre 1 Timóteo 3, versículo 1. Aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. Sabe o que significa a palavra diácono? Diácono. Vem de diáconos, que é servo. Aquele que serve é o menor. É aquele que a Paulo, né, em Romanos, se eu não me engano, eu não sei se é capítulo 1, versículo 1 ou 16, versículo 1. Mas ele começa dizendo assim: Paulo, servo de Deus, ou servo de Cristo. A palavra servo ali é doulos. E doulos significa escravo. Então, assim, o servo mais servo. É uma função que ninguém queria ter. Né? Paulo diz: olha, eu sou servo de Jesus, eu sou escravo dele. Né? Paulo não tinha essa mentalidade pagã que os líderes têm hoje. Então, Paulo se colocava como escravo, né? E como servo de Deus. A palavra diáconos é servo. A palavra liturgo, aquele que era responsável pela liturgia, né, da comunidade, a palavra liturgo vem de latreia, né? Era aquele servo que limpava a fossa. Tem uma conotação aí de um serviço inferior, um serviço que ninguém queria fazer, um serviço que era abominado pela classe superior. Então a palavra, tanto diáconos, aquele que serve, quanto aquele que fazia liturgia, que vem da palavra liturgo, que vem da palavra latreia, fossa, né? Eles apontam para um serviço que não era almejado. A palavra ministro na Bíblia, né, até separei aqui, a palavra ministro, ela significa upereta. Upereta com H, né? H-U, upereta. Quem eram os uperetas? Os uperetas eram os remadores subordinados. Quando estavam dentro de um navio, né, na parte inferior, eles eram aquelas... Já viu em filme que ficava batendo tambor? Pum, pum, rema, rema. Eles não apareciam, né? Eles ficavam escondidos. Eles eram subordinados a uma pessoa e fazia parte, né, braçal, uma parte... Eles eram invisíveis. Ninguém sabia que eles estavam ali. Ninguém viam, né, a não ser o seu superior. Então, a palavra ministro remete a uma função invisível, uma função que não estava na frente dos holofotes. Então, a palavra ministro, a palavra diácono, a palavra liturgo, todos eles apontam para exercícios, né, funções inferiores, muito diferente do que nós vemos hoje. Hoje, né, presbítero é status, pastor é status, é cargo. Temos que obedecê-los, esquecendo do que Jesus disse, que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser servido já está errado. Você foi chamado para servir. Né? Quando Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, ele fica nu, apenas com uma toalha, e fala assim: olha, eu sou o mestre e eu dei o exemplo. Né? Jesus é aquele cara que, Jesus é o Senhor que fala rema, né? É o superintendente, é o bispo, como o texto de 2 Pedro 2,25 fala. Jesus é quem comanda, nós que remamos, né? São os bispos, são as pessoas que chamaram para liderar, que tem que remar, que tem que pegar no trabalho braçal. Ele não chega mandando, distribuindo função. Não, quem distribui a função é Jesus, porque diz o texto de Efésios 4:11 que ele que concedeu, ele que distribuiu
né? Então, aquela pessoa que quer ser o líder, ela que tem que pôr a mão na massa e não mandar os outros fazer. Então, as pessoas elas confundem muito isso. A questão também que uma das características do líder, né, é, primeiro, ser submisso, saber o seu lugar. Segundo, ele é o nosso guia, né, como Hebreus 13, 7 e 13, 17, ele afirma, ele é o nosso guia. E como que ele nos guia? Como que esse líder, com esse dom que Jesus concedeu, ele vai nos guiar? Ele vai nos guiar, segundo Hebreus 13, 7 e 17, através das Escrituras, utilizando as Escrituras. Nenhum outro livro além da Bíblia Sagrada. Se o seu líder ele utiliza esse livro mais o livro dos Mormons, esquece. Se ele utiliza esse livro mais o Grande Confronto da Ellen G. White, esquece. Se ele utiliza esse livro mais o Evangelho segundo o Espiritismo, esquece. Se ele utiliza esse livro e mais algum outro livro, esquece. Um líder verdadeiro é conhecido por guiar as pessoas através das Escrituras, utilizando as Escrituras. Bom, características e função. Função, servir. Característica, guiar, amar, dar sua vida, renunciar a si mesmo pelo próximo e guiar as pessoas na verdade, utilizando a verdade. Agora, será que é isso que nós temos visto hoje? Será mesmo que essa característica, né, e essas funções nós temos visto hoje? Bom, no próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre o que eu tenho visto hoje, e se você também compactua com isso, você também tem visto, né? Comente, critique, fala, você tá louco, tem nada a ver, pode falar, e porque aqui nós vivemos numa democracia. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.